Olá, sejam bem-vindos a este canal que busca ser sempre interativo e participativo. Hoje eu mudei, eu tô em pé, né? Eu não estou sentado, porque, gente, hoje já é 24 de julho, 1h30 da manhã, é a noite mais fria do ano. Ao invés de eu estar debaixo do meu edredom, eu estou aqui para gravar alguns vídeos, para dar uma adiantada em alguns vídeos, para gravar, porque o número de e-mails aumenta na minha caixa, então eu preciso dar um jeito. Só que eu tô com muito frio, então eu não vou estar sentado hoje, porque eu tô com tanta blusa que a hora que eu sento, a blusa cobre a minha cara e eu vou parecer então uma tartaruga que está entrando dentro do casco. É por isso que hoje eu mudei a posição e vou gravar esse vídeo em pé, se eu conseguir ficar parado, porque eu já não consigo deixar de mexer minhas mãos. Agora eu estou percebendo que eu estou mexendo também as minhas pernas. Quando eu dou palestra, quando eu dou aula, eu fico andando de um lado ao outro. Não vai ser muito agradável eu ficar andando, né? Já pensou eu ficar andando aqui, ó? Ó, tá vendo? Uou! Que besteira! E eu recebi um e-mail dela, ela pede para não ser falado nome, todas aquelas coisas, tal. Um e-mail imenso, um e-mail enorme, com muitos detalhes e muita coisa. Meu Deus, olha, vocês estão contando desde a época que eu nasci, né? Tal hora eu nasci na Santa Casa de Misericórdia, depois mamãe trocou minha fralda. Brincadeira. Então, eu só sei que a história dela é muito complicada, não é complicada. É uma história muito cheia de detalhes. Então, tem outros vídeos que dá para ela assistir, que já foram abordados esses aspectos. Tá? Gente, fuçem no canal, porque tem muitos aspectos de e-mails aí que tem, né, aparecido na minha caixa de e-mails. Não é que eu não quero responder, a sua participação é sempre muito bem-vinda e eu respondo aos e-mails, todos eles, ainda que o vídeo não seja gravado. Isso sim, eu respeito muito a sua participação, o momento em que você sentou lá para escrever. Mas dê uma fuçada antes no canal, porque talvez aquela dúvida que está angustiando você já foi respondida. Porque eu tenho percebido isso. Pessoas de diversas localidades do Brasil, de diversos pontos do Brasil, até de outros países, como já tivemos 2 e-mails de Portugal, mas o ser humano, os conflitos humanos são muito parecidos. Então tem muitas situações que você, visualizando outros vídeos, você pode tirar as suas dúvidas de outras histórias. Este é o princípio do canal, a gente crescer com as histórias uns dos outros. E a situação dela, ela diz o seguinte, que ela se envolveu com um rapaz, eles tinham planos, tinham projetos, depois aquilo não deu certo, ele ficou distante dela, ela separou dele, aí ela veio, ele estava em outro país, ela voltou para o Brasil, aí ela conheceu um outro cara. Depois, quando ela estava se acertando com aquele anterior lá, ela descobriu que estava grávida desse cara de agora, só que esse cara de agora não dá atenção, falou que até questionou se o filho era dele ou não, sabe, umas coisas, só que ela não consegue. Aí o cara que estava lá fora, no exterior, que ela se relacionava antes, olha quanta coisa, quanta informação. O cara que estava lá fora até disse que assumiria o filho dela, mas ela não sabe direito o que fazer. A família do pai do filho dela também, ela acha que conta muitas histórias, teve uma história da escolinha, conta mentiras, fala que a mãe quer super proteger o filho, sabe, o pai do filho dela, né? Quer super proteger, a mãe super protege
o rapaz, uma série de coisas. E ela sempre, de vez em quando, ela fica com ele, sai com ele de novo. E ela tá confusa e tá cheia de dúvidas. Acordo sempre triste, desmotivada nos últimos tempos. Quero algumas dicas de como conduzir isso, porque trabalhamos em horários diferentes, mas na mesma empresa. E já que temos um filho juntos e o contato é quase que inevitável, quero esquecê-lo e seguir minha vida. Tem um vídeo justamente sobre isso, né, que fala de você seguir em frente. Então eu aconselho até que você, caso você não tenha visto, que você procure no canal e dê uma olhada neste vídeo para você seguir a sua vida. Agora, essa questão, né, de trabalhar na mesma empresa, você mesma já disse, são horários diferentes. Então, a questão, vocês têm um filho juntos, o contato é quase que inevitável. Sim, vocês têm um filho juntos, tem determinadas discussões que vocês têm que ter, determinados aspectos da educação, determinadas situações que vocês têm que resolver. E minha querida, agora é hora de maturidade, né? É hora de vocês serem maduros, adultos e perceberem que vocês estão discutindo sobre o bem-estar do filho de vocês. É isso que você tem que ver agora, que você tem que perceber. Não é? Se você está acordando sempre triste, desmotivada nos últimos tempos, é porque você não está feliz com a situação. Então você vai querer prolongar isso na sua vida? Você vai querer alimentar essa tristeza dentro de você? Acordo sempre triste e desmotivada nos últimos tempos. Se você está acordando triste e desmotivada nos últimos tempos, é porque a situação na qual você se encontra é uma situação que está deixando você triste e desmotivada. O que é que você tem que fazer para pôr fim a essa tristeza e essa desmotivação? Para de ficar achando que ele tem que acabar com a sua tristeza, que ele tem que devolver a sua motivação. Gente, a gente tem que parar com isso, de achar que a outra pessoa é que tem que trazer a minha alegria, a outra pessoa é que tem que acabar e pôr fim na minha tristeza, a outra pessoa é que tem que devolver a minha motivação. Eu sou o autor da minha história. Você é a autora da sua história. Então é hora de você perceber o que você tem que fazer para recuperar a sua alegria e recuperar a sua motivação. Se isso tem a ver com o que está acontecendo, as atitudes dele em relação a você, é hora de você assumir uma atitude de você com você. Quantas e quantas vezes a gente quer que as outras pessoas mudem de atitudes conosco? E a gente não percebe que para que as outras pessoas assumam um novo comportamento e uma nova atitude para conosco, é necessário que nós assumamos uma nova atitude e que nós tenhamos um novo comportamento com elas. Elas são apenas um espelho que refletem as ações que nós produzimos. Enquanto nós não mudamos as nossas ações, elas continuarão desenvolvendo e tendo o mesmo comportamento e a mesma atitude em relação a nós. Isso aí é óbvio. Então, o que você tem que fazer? Para de achar que é ele que tem que fazer. Para de achar que é a família dele que transformou, super protegendo ele, não sei o quê. É hora de você perceber o que você tem que fazer por você, para você recuperar a sua alegria e a sua motivação. Como agir diante desse novo fato de um novo filho? Ah, tá, porque o cara também tem filho com uma outra pessoa, com uma outra menina. Ai, meu Deus do céu, quanta coisa. Né? Como agir diante disso? Minha querida, como você vai agir diante disso? Meu Deus do céu, como que eu vou dizer como que você vai agir diante desse fato?
Você não pode querer que ele deixe de assumir as responsabilidades que ele tem com o outro filho também, né? Porque agora, veja bem, né? Tem mãe que é assim. Tem mãe que... Tem mulher, melhor dizendo, que quando começa a se envolver com um cara que já tem filhos, a mulher desenvolve ciúmes dos filhos da pessoa. Acha que o cara não tem. Como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou ficar com um cara que já tem filhos e não sei o quê? Você está namorando ele. Você não está namorando os filhos dele. Você está namorando ele. Você não tem que querer que ele pare de ver os filhos ou que ele não tenha mais responsabilidade nos filhos que ele tem para voltar a atenção apenas e tão somente para você. Uma coisa é o amor de namorado, é o amor de marido. Outra coisa é o amor de pai para com os filhos. Isso aí tem que estar bem claro na cabeça de todo mundo. Como que eu vou lidar, como que eu vou agir com o fato dele ter um novo filho? Essa relação é ele com o filho dele. Você tem que se focar na sua relação com ele, na sua relação com o seu filho e na relação de você com ele e o seu filho, enquanto vocês três. É nessa relação que você tem que se focar. Você não tem que se focar no fato da relação dele com o outro filho, com o filho que ele tem lá com a outra menina. Você tem que focar na sua relação com ele, enquanto ele, pai do seu filho. Só. E por ver que a família toda costuma enganar e mentir, como impedir que isso influencie no meu filho? Ora, de fato, eu entendo a sua preocupação. A sua preocupação é uma preocupação válida, tendo em vista que nós, como indivíduos, nós somos formados pelas características herdadas e pelas características adquiridas. Características herdadas são as características que geneticamente nós trazemos dos nossos pais, queiramos nós ou não. Diferente das características adquiridas, que são características com as quais nós não nascemos, mas nós adquirimos do contexto em que a gente vive, da cultura na qual nós estamos imersos. Então, eu entendo essa sua preocupação. Você percebe que a família do pai do seu filho é uma família que costuma enganar, que costuma mentir. Quer dizer, parece que esse é um dos valores, ou ao menos é o que eles encaram como valores, que norteiam e princípios que norteiam a família dele. Como impedir que isso influencie o seu filho? Você conversando com o seu filho e você mostrando e sendo didática, pedagógica, mostrando que a mentira não é algo bom. Mostrando que a mentira pode trazer muitos malefícios. A mentira pode fazer com que os coleguinhas, com que os amiguinhos não acreditem nele, podem fazer com que as pessoas, quando ele de fato estiver falando a verdade, todo mundo vai achar que ele está mentindo. Então, aquelas questões pedagógicas, aquelas questões didáticas que você tem que mostrar, você tem que fazer o efeito inverso. Você tem que mostrar, se lá eles fazem isso, não é jogar ele contra os avós, jogar ele contra o pai, tá? Querendo pintar os avós como bruxos e o pai como um canalha. Não é fazer isso. É achar o jeito certo de mostrar que esta situação não é a mais correta, que não vai trazer coisas positivas para ele. Que se acaso ele perceba alguém fazendo isso, que isso não é legal. Você não precisa falar, seu avô faz isso, a sua avó faz isso, tá vendo? Não é jogar contra. Não é colocar a criança em crise, não é jogar contra. É de um jeito bem pedagógico, didático, de um jeito bem sutil, mostrar que isso são coisas que não vão trazer benefícios para ele. Não confio neles, tenho a impressão que farão algo nas minhas costas. Me arrependo, me preocupo muito com isso. Às vezes me arrependo de não ter criado ele só. De não ter criado o filho sozinha. Não, o filho ele tem o direito de conhecer quem é o pai. E o pai, por sua vez, tem a obrigação
de assumir sim os cuidados do filho. Você não teria que ter criado seu filho sozinha não. O pai tem que assumir a responsabilidade sim. Fez, não fez? Na hora de fazer é uma beleza, não é? Ó, que prazer, que gostoso. Tanto que já está fazendo outros por aí. Então, assuma também, meu bem, as responsabilidades. Assuma também os gastos. Assuma também a responsabilidade por criar e educar uma criança. Tem que ser dividido sim. Você não teria que ter assumido isso só para você, não. É isso, minha querida. Muito obrigado pela participação. Inscrevam-se, eu fico aguardando a inscrição de vocês. Se vocês quiserem me adicionar no Facebook, estejam à vontade. Pode mandar o seu convite que eu vou aceitar com muito bom gosto, com muito carinho. Muito obrigado, forte abraço.